A Libertadores está começando e o futebol brasileiro, como tem acontecido nos últimos anos, chega para brigar por título. Porém, antes de começar o torneio em si, existe uma fase de pré-Libertadores, que desde 2005 trazem um confronto antes do início da fase de grupos, valendo uma vaga oficial. O Brasil inicialmente não sofria nesses jogos, mas a partir de 2011 alguns vexames aconteceram, e por isso, no vídeo de hoje vamos ver cada um deles. Rapaziada, antes de começar o vídeo, eu tenho que pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Nesse vídeo eu vou passar um por um em cada jogo de cada time brasileiro caiu na pré-Libertadores, então eu peço para que você preste atenção, porque a gente vai começar agora. Em 2011, o Corinthians se via na seguinte situação: um time forte e competitivo, uma base de elenco interessante e a estrela mundial Ronaldo Fenômeno, e com isso, o sonho da equipe era chegar no título inédito da Libertadores. E para chegar na fase de grupos, a tarefa era muito simples: vencer o Tolima da Colômbia, que em teoria era um time mais fraco, mas que segurou um empate no Pacaembu em 0 a 0 e levou o jogo da volta à chance de decidir em casa. Olha, a gente sabe que o Corinthians não tem aquela tradição toda em Libertadores, mas perder pro Tolima seria um pouco demais. Tanto que, internamente, o discurso era positivo, já que bastava um empate com gols na Colômbia para que o time se classificasse. Porém, a equipe armada por Tite não foi das melhores. Desde o primeiro minuto, pressão total do time colombiano, que no primeiro tempo só não marcou por conta do goleiro Júlio César. Até que no segundo tempo, aos 20 minutos, em passe de Murilo, Santoya fez o gol que abriu o placar para os colombianos. Naquele momento, o desespero era iminente, tanto que o Tite tentou mexer no time, o que em teoria era para ter dado certo. O que ele não contava é que Ramírez seria expulso em seu primeiro lance. Com isso, aos 32 minutos, mais uma vez em bola de Murilo, Medina marcou de cabeça, encerrando assim o sonho corintiano e tornando o alvinegro como o primeiro brasileiro a ser eliminado da pré-Libertadores na história. E o pós dessa derrota no Parque São Jorge foi horrível. A pressão para derrubar Tite era gigante, mas o treinador só tinha perdido esse nos 14 jogos que tinha pelo Corinthians nessa passagem. Andrés acabou segurando o treinador, mas outro muito criticado foi Ronaldo Fenômeno, que só andou na Colômbia e, apesar de ser um ídolo e não merecer terminar assim, anunciou sua aposentadoria após essa partida. Mesmo com isso, esse não foi o fim para aquele elenco, já que muitos desses jogadores foram campeões brasileiros nesse ano e conseguiram a Libertadores no ano seguinte. Mas esse vexame contra o Tolima foi muito marcante para os torcedores e para os rivais. Estará para sempre como uma mancha para a história do clube. Inclusive, em algum momento mais para frente eu devo fazer um vídeo sobre o Corinthians de 2012, assim como eu fiz do Galo de 2013, do Santos de 2011. Então segue acompanhando o canal, fica ligado aí. E com isso, vamos agora pro próximo. Só 7 anos após o Corinthians que tivemos o próximo time brasileiro a cair na pré, mas foi uma situação totalmente diferente. A Chape, que teve o acidente aéreo em 2016, conseguiu de forma heróica em 2017 a vaga na pré. Em 2018 enfrentaria o Nacional em busca da vaga na fase de grupos. Pessoal, é óbvio que não dá pra falar que foi um vexame da Chape, até porque se for contar toda a história que o time teve por trás até chegar nesse momento, tem que considerar que isso foi uma superação gigantesca. Porém, no jogo de ida a equipe foi derrotada em casa por 1 a 0 e na volta em Montevidéu, aos 5 minutos do primeiro tempo, o Nacional abriu o placar e assim venceu os 2 jogos com os 2 gols marcados por Santiago Romero. Coisas que marcaram essa partida foi que a torcida do Nacional no jogo da ida quis zombar da Chapecoense de todo o acidente que aconteceu em 2016, o que foi ridículo, mas que no jogo da volta no Uruguai, antes da bola rolar, o Nacional pediu desculpas pelo ocorrido. Outro momento interessante foi que nesse jogo o Alan Ruschel entrou, ele mesmo que esteve no acidente e fez sua estreia numa Libertadores, um momento muito bonito. Com isso, a Chapecoense não chegou na fase de grupos nesse ano, mas como eu disse, não tem como considerar um vexame, até porque eles tiveram que montar um time do zero em 2 anos e chegaram novamente a uma competição internacional. Mas, infelizmente, o Nacional se classificou para a fase de grupos. Um ano depois, o time brasileiro com mais tradição nesse campeonato enfrentaria o Tajeres buscando uma vaga na Libertadores de fato. O São Paulo, que contava com jogadores como Nenê, Diego Souza e Hernanes, via naquela partida algo como se fosse só uma passagem, tanto que decidiria o confronto em casa. O problema foi que no jogo de ida na Argentina, a equipe sofreu um 2 a 0, ainda tendo o volante Hudson expulso faltando 10 minutos para o fim. O técnico do São Paulo na ocasião era André Jardine, que já era bem questionado no cargo, e precisar ganhar de 3 a 0 no Morumbi não era uma tarefa fácil. E por isso ele apostou num ataque com 2 centroavantes, Pablo e Diego Souza, que resultou em um jogo de muitos cruzamentos, mas com Diego em uma noite não muito inspirada. O
tricolor foi quem pressionou o jogo inteiro, mas como o time argentino fez cera desde o primeiro minuto, ficou muito difícil e assim o jogo terminou sem gols. No segundo tempo, o São Paulo até ameaçou com um gol impedido de Nenê aos 38, mas o Everton foi expulso, o que aí desandou. A torcida protestou contra Leco ainda aos 15 minutos pedindo por Muricy, e após o jogo, os protestos e os cantos de time sem vergonha se tornaram mais e mais frequentes. O Morumbi viu ali o maior vexame do tricolor paulista na história na Libertadores. Aquele que se tornou o Talheres Day, tornou a indignação da torcida ainda maior e para os rivais foi um prato cheio de garfo e faca. Mas o rival pro corintiano não durou muito, já que no ano seguinte o time enfrentou um velho conhecido, o Guarani do Paraguai. No jogo de ida, um Corinthians apático sofreu uma derrota por 1-0, algo que na Arena Corinthians era totalmente reversível. E em São Paulo, o Corinthians começou o jogo voando. Ali vimos a melhor partida de Luan pelo time e provavelmente a última boa partida de sua carreira. Aos 8 minutos foi ele que abriu o placar, deixando o Corinthians na frente e a confiança lá em cima. Só que aos 28 minutos, Pedrinho, eu não faço ideia o que ele pensou, tentou dar uma bike de fora da área e acertou o jogador do Guarani, uma coisa ridícula, e assim foi expulso. Expulsão e derrota na pré é um sintoma que a gente vai ver que acontece bastante, mas no caso do Corinthians não foi necessariamente o que atrapalhou, até porque 3 minutos depois dessa expulsão, o Corinthians fez mais um gol, o segundo com o Bocelli. Porém, mesmo com o resultado, o Guarani contava com o gol fora, e aos 7 minutos do segundo tempo, Fernandes cobrou falta e Cássio foi mal no lance e aceitou. Assim, o time paraguaio só precisava segurar o resultado para novamente eliminar o Corinthians nessa competição. E bom, se tá nesse vídeo, você sabe o que aconteceu, o Corinthians não conseguiu reverter o placar, mesmo contando com o time adversário tendo um expulso no final, não deu. Dessa forma, o Corinthians se tornou o único time brasileiro até hoje bi-eliminado na pré-Libertadores. Wagner Love pediu desculpas na entrevista pós-jogo e naquela noite mais um vexame corintiano, ainda mais sendo praticamente um replay. E olha, esse ano o Corinthians está de novo na pré, já fez uma primeira partida que não foi muito boa, mas o time adversário é a Universidade Central da Venezuela, que é sim um time muito fraco. Mesmo assim, como a gente pôde ver, o retrospecto do Timão não é um dos melhores, então tem que tomar cuidado. 2021 definitivamente não foi um ano legal para o Grêmio. O time foi rebaixado pela terceira vez na sua história no fim do ano. Porém, no comecinho também teve outro vexame. E o time do Grêmio não era ruim, tá? Foi atrás do Douglas Costa, tinha o Jean-Pierre que ainda jogava até bem, mas pegou o Del Valle e ali deu tchau para a Libertadores antes dela até começar. Os gaúchos perderam na ida no Equador com o Juan sendo expulso e cometendo um pênalti, o que colaborou para o resultado de 2-1 contra. E na Arena do Grêmio a história meio que se repetiu, porque Maicon, aos 17 minutos da segunda etapa, também foi expulso, com naquele momento o placar estando 1-1. Jean-Pierre foi quem abriu o placar no primeiro tempo, enquanto para o Del Valle, Ortiz marcou o primeiro e o segundo, conquistando assim de novo uma vitória por 2-1. Foi a primeira vez que o Grêmio caiu para um clube equatoriano na Libertadores, e aquele ano reservaria o triste rebaixamento no final da temporada. Parei aqui para te pedir um favor, se inscreve no canal aqui para que eu possa continuar crescendo e também deixe o seu like nesse vídeo. Trago conteúdo de futebol praticamente todos os dias aqui entre shorts e vídeos longos e se você gostar, por favor, me ajude aí. Mas vamos continuar. Em 2023, o Fluminense foi o campeão da Libertadores, com o Flamengo sendo eliminado nas oitavas de final para o Olímpia, sendo muito zoado. Mas muita gente não lembra é que um ano antes, o Fluminense também sofreu com o time paraguaio, dessa vez na pré-Libertadores. Na ida, o Flu foi muito bem e venceu por 3-1, o que em teoria era para encaminhar a classificação, tendo somente que se segurar no Defensores del Chaco. O problema é que o tricolor não foi para jogar, se retrancou os 90 minutos e viu o Olímpia buscar o resultado com gols de Recalde e Paiva, levando a partida para os pênaltis. Nesse momento aqui em 2022 já não existia mais a regra do gol fora, até porque se tivesse o Fluminense já estaria eliminado. Mas enfrentar um Olímpia nos pênaltis no Paraguai após a história que foi o jogo é uma tarefa bem difícil. E mentalmente também o Flu não estava muito bem, até porque o jogador Nino foi expulso nesse jogo. O Fluminense tomou o gol do jogador Paiva aos 43 e assim a crise já estava anunciada e já meio que dava para saber o que poderia acontecer. Nas cobranças o Olímpia converteu 4, enquanto o tricolor viu Felipe Melo e William Bigode perderem suas oportunidades, assim dando a vitória aos paraguaios. No ano seguinte, em 2023, o Fluminense se vingou e eliminou o Olímpia no mata-mata, mas mesmo assim não apaga essa derrota e esse vexame de ser eliminado na pré-Libertadores em 2022.
O Fortaleza em 2023 ficou muito próximo de um título internacional que seria muito importante para o futebol nordestino, mas o que muita gente não lembra é que para a equipe chegar na Sula, eles primeiro passaram pela pré-Libertadores no começo do ano. O adversário Cerro Porteño venceu o primeiro jogo no Castelão e em sua casa só precisaria ter um resultado positivo para assim se classificar para a fase de grupos, e assim foi feito. O time paraguaio conseguiu abrir 2-0 com o Fortaleza diminuindo no finzinho com gol de Guilherme. Apesar da derrota, esse momento foi crucial para a temporada do Fortaleza, que fez uma senhora sul-americana, fez um ótimo mata-mata e ficou a um pênalti do título. Mas tudo certo. O time cearense fez um Brasileirão muito bom no ano passado e já conseguiu a vaga direta para a fase de grupos. Dessa vez não precisa de pré. Então, tudo de bom pro Fortaleza, espero que consiga fazer um grande ano. Por último, ano passado de qualquer jeito teríamos um brasileiro eliminado, até porque na última fase da pré, o Red Bull pegou o Botafogo valendo só uma vaga. E nesse jogo, o único time que poderia ver um vexame era o time carioca, até porque em 2023 teve aquela histórica pipocada no Brasileirão e não era nem pra estar na pré-Libertadores e sim direto na fase de grupos. E a estrela dessa partida foi Júnior Santos. No Rio foram 2 gols dele na vitória por 2-1 e na volta mais um no empate em 1-1 que garantiu a vaga botafoguense. Esses gols tornaram o Jacaré no maior artilheiro da história do clube na Libertadores, o que é meio inacreditável, até porque foi a primeira vez que ele jogou o torneio pelo time. Mesmo assim, foi muito importante nessa primeira fase e também na final, onde foi ele que fez o gol do título. Já o Braga, apesar de não ter sido um vexame não se classificar, teve sim um ano péssimo, se salvando do rebaixamento só na última rodada e tem um desempenho muito pior do que nos anos anteriores. E realmente, hoje é um time bem instável para esse ano também. Mas bom, esse foi o último brasileiro eliminado na pré-Libertadores até o momento, então esse vídeo se encerra por aqui. Rapaziada, muito obrigado por ter visto o vídeo até agora, tô torcendo de verdade para que nenhum time seja eliminado nessa pré-Libertadores de 2025, até porque eu quero que esse vídeo fique atualizado o máximo de tempo possível, então vamos torcer para que ninguém caia. Eu já reforcei antes, mas eu tenho que falar mais uma vez, a terceira nesse vídeo, para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, que tá saindo muito conteúdo e logo logo vai sair mais coisa que talvez você se interesse. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, me ajuda aí. No mais, acho que é isso. Um grande abraço, é nóis, valeu, falou!